Boa noite, o Daniel Gouveia, pastor da Igreja Batista Livre de Brasília. Beleza, amigos? Seja bem-vindo. Boa noite, Heitor, pessoal que chegou. Então, o propósito dessas lives que a gente tem feito uma vez por mês tem sido uma forma de estreitar os laços entre as batistas livres do Brasil, né? Então, também uma forma de popularizar o CTBL. Então, a gente pega um tema que seja relevante no meio cristão, né? E a gente traz aí alguns minutos aí de discussão, de apresentação, mas também uma forma dos irmãos tirarem dúvida, de conversar, de se conhecer, né? E hoje nós temos um convidado mais que especial, né? Porque eu sou suspeito para falar dele, né? O pastor Lucas, alguns que estão... Salta os olhos, né, Dani? Salta os olhos a importância dele para a denominação, porque além dele ser o meu mentor, ele é o fundador do CTBL, lá em 2004. Ele é teólogo, ele é historiador, especialista aí na área da teologia pastoral, autor do livro Como Ficar Rico, brincadeira, autor do livro Lições que Aprendi pelo Caminho, que é um livro muito bom, recomendo, é um livro muito legal de teologia pastoral. E também autor dos manuais aí da editora São Palavra, dos evangelhos, homilética, igreja, além de pastor de mais de 20 anos da primeira Igreja Batista Livre. Então, como tem pessoal que é da nossa igreja que já conhece, né? Mas tem os irmãos que não são aqui da nossa igreja, então é sempre bom apresentar o pastor Lucas. Ele vai falar aí sobre um tema bem relevante, né? Sobre questão de viver as adversidades, né, sobrevivendo às adversidades. Então, vou passar para você, Lucas. Você viu que eu já fiz o merchan do seu livro já, né? A minha esposa está aqui assistindo e se essa brincadeirinha sua aí, ela sabe que é mentira, né? Porque não sei ficar rico, tá? Então, ela é prova viva disso, né? Como o Lucas sabe escrever Como Ficar Pobre, gente. Eu sei escrever Como Ficar Pobre, isso aí eu sei muito bem. Mas se precisar de coautor, sim, comigo. Com certeza. Se quer prefaciar o meu livro, estamos aí. Deixa comigo. Pessoal, eu queria dar um abraço em todos aqui, mas um abraço virtual, né? Agradecer pela presença de vocês aqui. Eu não conheço todos, mas eu sei que grande parte aqui é da nossa igreja, conheço quase que todos, pelo menos de outras lives, né? Alguns irmãos que participaram de outras que estão aqui conosco. Então é um prazer estarmos aqui reunidos durante essa horinha no máximo aí de reflexões a respeito de alguns temas importantes para a nossa caminhada como cristãos. Até agora, nós tivemos algumas lives mais direcionadas para temas específicos, né? Tivemos a live de ciência e Bíblia, né? Ciência e fé. Tivemos a live sobre a questão tecnológica, né? O desenvolvimento tecnológico da igreja aí. O Heitor falou muito bem, na primeira a Júlia falou bem, o pastor Júnior falou sobre família. E agora nós vamos entrar num tema que não necessariamente é um tema específico, mas é um tema que nos atinge como um todo, né? Todos nós, como cristãos, e mais do que como cristãos, como seres humanos, passamos por adversidades. E eu me lembro que no início do ano de 2003, meu terceiro ano aqui na igreja como pastor, eu comprei uma revistinha da antiga SOCEP, agora é a Z3, né? E o tema da lição era Vencendo as Crises, né? O tema da revista. E na segunda semana de aula, eu e Viviane passamos por um momento assim muito difícil na nossa jornada como família, alguns desafios que nós tivemos que enfrentar na gestação da Viviane e tal. Carol estava ali já no ventre, pregando alguns sustos na gente, e durante o primeiro quadrimestre de gestação, eu fui ministrando essas aulas e falando sobre crises e passando por uma crise, né? Então,
E essas crises, elas vêm e vão de maneiras diferentes, têm fontes diferentes, mas nós passamos por ela, né? Assim como todos nós aqui, se nós abríssemos os microfones, cada um de nós falaríamos sobre um momento da sua vida em que alguma crise atingiu, né? Alguma adversidade nos atingiu e elas são impactantes, né? Porque muitas vezes nos impedem de prosseguirmos da melhor maneira ou continuarmos a fazendo aquilo que nós estávamos fazendo antes. Então, eu queria falar com vocês sobre esse tema. Eu vou compartilhar uma tela aqui, e aí qualquer dificuldade, aí o pastor Marcelo vai nos ajudando. Mas e eu vou estar numa outra mídia aqui para acompanhar o rosto de vocês. Se alguém quiser levantar a mão, o pastor Marcelo pode abrir. Podem me interromper a qualquer momento. Não vou esperar o final da live, a gente pode ir conversando durante a aula, tá? Bastante à vontade, tá? E podem escrever no chat, o pastor Marcelo também vai administrando ali, tá bom? Só se vocês quiserem falar, levanta a mão, pega aí a mãozinha aí do Google Meet e o pastor Marcelo pode me interromper, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela e aí vocês confirmem se estão enxergando bem. Estão enxergando? Sim? Sim. Sim. Legal. Sim. Legal. Então, o tema nosso, sobrevivendo às adversidades. Vocês estão vendo que ela está ali entre aspas, e daqui a pouco a gente fala por que ela está entre aspas. Mas, pensando um pouquinho, gente, há diversas causas ou fontes de tristeza em nossa vida. E aqui eu coloquei em duplas a maior parte das adversidades, mas existem muitas outras e não caberiam aqui apenas num slide, né? Mas, por exemplo, quem nunca passou ou algumas pessoas podem nunca ter passado, mas a falta de dinheiro e o desemprego são fontes terríveis que nos desestabilizam na nossa jornada, né? Problemas de saúde, problemas emocionais. A saúde, todos nós em algum momento da vida vamos passar por algum tipo de problema, e problemas emocionais são fontes terríveis de sofrimento e de tristeza, né? Problemas de relacionamento interpessoal. Muitas pessoas passam por lutas porque não conseguem se relacionar, né, no ambiente em que estão, às vezes por culpa própria, às vezes por culpa dos outros, né? Hoje se fala muito sobre o bullying, mas o bullying é um sofrimento, né, para aquele que está passando, para aquele que é o alvo, né, do bullying. Problemas conjugais e familiares, eu diria que talvez esse seja o grande desafio para os pastores e líderes, né? Problemas conjugais são recorrentes, né, como no ministério pastoral, são recorrentes nas nossas famílias, né? Todos nós conhecemos em algum momento alguém que passou por um problema conjugal ou familiar, né? Sentimentos de inadequação e solidão, né? Muitas pessoas não se encaixam, né? Não somente nos ambientes que trabalham, na igreja, na sociedade, mas não se reconhecem como alguém útil para a sociedade. E são questões importantes que têm levado muita gente a atentar contra a própria vida, né? A solidão também é um problema, é uma fonte de tristeza, né? Uma fonte de desestabilização da nossa jornada de vida e jornada de fé. A injustiça, muitas pessoas passaram por injustiça, né? Outros sofreram com a maledicência, né? A violência, nós vivemos nos grandes centros, pelo menos aqui, né, na nossa igreja, num grande centro, assim como o pastor Daniel lá em Brasília está num grande centro, e a violência nos atinge. Ontem, conversando aí com o nosso irmão que está aqui na live, ele disse, o Tiniel, ele falou que a região de Campinas ela está sendo muito marcada pelos assaltos a cargas, né? E isso é um problema, porque nós temos quadrilhas que estão ao nosso redor, né? Nós estamos expostos à violência, à insegurança, e isso é fonte de ansiedade, fonte de medo, de tristeza, né? A infidelidade e a incerteza, né? Nós passamos, né? Eu recentemente conversando com uma pessoa, ela estava compartilhando uma fonte de tristeza, a infidelidade no trabalho, né? Uma pessoa a havia traído no trabalho. Isso é muito ruim, é uma fonte de total insegurança, né? Incerteza quanto ao futuro. A pobreza como um todo, né? E em todos os níveis, né? E não somente financeiro,
mais intelectual, de relacionamentos. Pobreza e a falta de perspectiva são fontes de dor, de sofrimento e tantas outras causas, né? Poderíamos falar de tantas outras, né? Pensemos, por exemplo, em algumas questões dentro do que nós falamos aqui. Levado em conta as devidas proporções, um filho doente, né? Sofrer porque um filho está doente é muito diferente do que sofrer porque nós perdemos uma pessoa querida, né? Se você colocar na balança, você prefere uma pessoa doente do que uma pessoa que você nunca mais vai ver. No entanto, quando nós estamos passando pelo momento do sofrimento, né? Quando você ouve o seu filho tossindo, o seu filho com febre, e você não podendo fazer nada, aquilo que te desestabiliza. Você vai para o trabalho, você se sente angustiado, você se sente impotente, né? E essas adversidades, elas vão nos esgotando, né? Nós vamos desenvolvendo não somente uma ansiedade, um medo, uma preocupação, depressão, mas as doenças psicossomáticas, né? Eu não sei exatamente a causa específica, mas eu, por exemplo, tenho fibromialgia, então o meu corpo dói demais. Tem momentos que são dores terríveis. E hoje, por exemplo, é um dia de dor terrível, né? Dói o corpo todo e você não sabe a origem. Você toma remédio, não resolve. E aí o pastor Marcelo perguntou para mim, mas aconteceu alguma coisa? Mas não aconteceu nada, né? Simplesmente faz parte da vida. As dores fazem parte da vida. Então, perder alguém ou se preocupar com o filho são coisas diferentes, mas ambas nos impedem, em alguma medida, de desenvolvermos uma vida mais satisfatória em todos os seus níveis, né? O desemprego é diferente de uma dor de garganta, né? Mas quando a gente está com aquela dor de garganta e a gente precisa sair para trabalhar, ela é angustiante. Eu prefiro uma dor de garganta do que o desemprego, mas ambas, apesar de diferentes, elas trazem algum tipo de dificuldade para a nossa caminhada. A gente tem dificuldade para pensar, dificuldade para escolher, dificuldade para desempenhar bem o nosso trabalho, né? Um problema conjugal, ele pode ser tão incapacitante quanto uma doença, né? Porque se de repente você está em problema no seu relacionamento conjugal, isso pode te deixar extremamente ineficiente no seu trabalho, né? Incapaz de raciocinar adequadamente. Então, apesar de todas as tristezas e preocupações, a vida não para. O que acontece? Gente, apesar de tudo que nós podemos passar de adversidade, a vida não para. As contas continuam a chegar, né? O banco, a loja que você comprou, a operadora do seu cartão de crédito não sabe que você está passando por um problema financeiro, não sabe que você está passando por uma dificuldade conjugal, não sabe que você está com um filho internado, não sabe que você está em depressão, né? Simplesmente as contas chegam. Os dias não param, o sol se põe, nós dormimos, acordamos no dia seguinte e a vida continua, né? Nós temos apenas uma certeza de que o guarda de Israel, o nosso Senhor, não dorme nunca, né? Nós temos a certeza de que, apesar das circunstâncias da vida serem totalmente contrárias ao ideal, às vezes, em alguns momentos, nós sabemos que o nosso Deus não nos desampara. E é nessa esteira que nós vamos percorrer a nossa análise. Mas antes de chegar nessa conclusão, eu queria passar com vocês por alguns estágios. Eu não vou inventar a roda, não é uma coisa nova que nós vamos trabalhar, mas é apenas um ponto de vista que eu tenho pensado bastante e que motivou aí a escolha do tema. Mas pensa comigo, quando nós estamos em um barco, né, temos um certo tipo de controle, né? Mas quando nós somos jogados na correnteza, nós precisamos nos adaptar para sobreviver. Deixa eu explicar isso que eu estou querendo dizer. Então, quando a gente está, por exemplo, se você... Tem gente que não gosta de avião, outros não gostam de navegar, né? Então, imagine que você esteja dentro de um barco. Você estando dentro de um barco, você tem algum tipo de controle. Você não tem todo o controle, nem que você conhecesse de navegação, você teria todo tipo de controle, né? O Titanic afundou, apesar do que as pessoas pensavam que tinha de controle. Mas nós temos algum tipo de segurança. Nós estamos pisando em alguma coisa firme, nós temos possivelmente alguns botes ao nosso redor. Então, a probabilidade de nós naufragarmos estando dentro do barco é pequena.
Mas se nós somos jogados na correnteza, ou no mar, no rio, nós então precisamos de situações emergenciais. A vida é assim. É como se nós estivéssemos num barco. Nós achamos e até temos algum tipo de segurança. Mas os momentos de adversidade é como se nós tivéssemos sido lançados ao mar, né? Lançados ao mar ou no meio de uma tormenta. E nós precisamos nos aprender a nos adaptar. Não podemos parar, né? Então, no momento da tribulação é importante. Muitas vezes acontece que as pessoas acham que elas precisam parar. Só que o que acontece se uma pessoa parar? Está na água e fica parada. O que vai acontecer é que ela vai afundar, ela vai ser levada de um lado para o outro. Então, nós não podemos parar, senão nós, com certeza, morreremos. Agora, nós também não podemos nadar contra a correnteza, né? Nós não temos poder de nadar contra a correnteza, porque nós vamos nos desgastar, e o que vai acontecer? Em algum momento também vamos afundar. Então, nós precisamos, apesar do mar parecer revolto, nós precisamos aprender a nos adaptar àquele momento de sofrimento, né? Não desistindo e nem lutando com as próprias forças. Nós precisamos ficar atento ao cuidado de Deus, à condução de Deus, para nos levar para fora daquela correnteza. Então, por exemplo, imagine que você esteja numa correnteza muito forte e você caiu na água, a água vai te levando, né? A adversidade vai te levando. Mas em algum momento você vai ver uma oportunidade de nadar. Então você nada para a lateral. E aí você vê um galho, você tenta se agarrar àquele galho. Então o Senhor vai nos mostrando que, apesar dos momentos de sofrimento, Ele vai criando oportunidades para que nós sintamos o seu cuidado e a sua direção. E aí a ideia que nós colocamos aqui é sobrevivendo às adversidades. Só para a gente finalizar essa parte, as adversidades nos lançam na correnteza e precisamos aprender a nadar, confiando que Deus nos conduzirá para sairmos dela em segurança e da melhor maneira possível. Se eu pudesse complementar, seria no tempo de Deus. Tá? Então, só para a gente começar a pensar um pouquinho, antes da gente iniciar aqui, se a gente... Faltou aqui um slide, mas eu devo ter excluído sem querer. Mas eu vou explicar aqui para vocês. Por que eu pus o sobreviver entre aspas? Porque a gente definir a palavra sobreviver não é tão simples, tá? Por quê? Porque ela pode ter algumas definições diferentes. A definição técnica, basicamente, tem o sentido de continuarmos a viver apesar de uma circunstância que poderia nos ter tirado a vida. Isso é um sentido técnico. Então, você tem uma sobrevida. Você deveria ter morrido e e continua a viver. Então, tecnicamente, sobreviver é uma sobrevida. É algo que nos é dado além do que a tendência natural seria. Mas também nós podemos usar essa expressão sobreviver de maneira mais insatisfatória, mais pejorativa, né? Por exemplo, uma pessoa, quando você pergunta como é que você está? Eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Algumas pessoas usam a palavra sobrevivência como sendo uma vida abaixo do ideal. Então, se tecnicamente ela é mais abrangente no sentido de que nós íamos para um caminho e nós ganhamos alguns anos a mais de vida, tecnicamente, pejorativamente, nós podemos dizer que as pessoas usam sobrevivência como uma vida insatisfatória, né? Mas como que nós queremos trabalhar a ideia de sobrevivência, né? Sobreviver pode estar relacionado a uma vida vivida com gratidão e contentamento por conta de uma superação. Então, a ideia da sobrevivência que nós vamos trabalhar, na verdade, é uma vida de contentamento e gratidão, apesar das lutas e dos sofrimentos. Por conta dos livramentos que recebemos, nós podemos viver apesar da adversidade. Então, nós poderíamos até tirar a expressão sobre e dizer o seguinte: vivendo apesar das adversidades. Vivendo apesar do dia a dia, muitas vezes, ser difícil. Ontem, no nosso grupo de estudo aqui na igreja, nós estávamos estudando o livro de Atos e estávamos no capítulo 8, depois da morte de Estevão,
E ali no início do capítulo 8 mostra que Estevão é morto, Saulo, depois o apóstolo Paulo, consentia na morte de Estevão, mas o que aconteceu? No mesmo contexto, nos versos 1 a 4, nós vemos a perseguição se instaurando contra os cristãos, a morte de Estevão e a igreja expandindo, né? E a igreja expandindo. As pessoas eram expulsas, dispersas de Jerusalém e dos arredores e iam pregando o evangelho. Então, ali nós extraímos algumas lições importantes, porque quando a gente pensa na vida como algo que tem que ser plenamente satisfatório, lógico que nós vamos sentir algum tipo de decepção com a nossa jornada. Mas o fato, irmãos, é que tanto as bênçãos, a vida como um todo, o dia a dia, ele vai ser vivido como as tribulações vão estar ao nosso lado o tempo todo, né? A igreja progrediu em tempo de tribulação. A igreja se expandiu em tempo de adversidade. Ao mesmo tempo, nessa pandemia, nós vimos as igrejas se desenvolvendo apesar do sofrimento. Nós vimos as famílias se unindo apesar da dor. Então, não existe um momento de vida plena do jeito que nós almejamos. Por quê? Porque isso seria o céu, né? O céu, a presença de Deus, o fim dos tempos, seria esse tempo de plenitude. Então, nós precisamos entender que a vida, ela é recheada de tribulação. E aí entramos no nosso primeiro tópico aqui. Então, qual é a realidade para todos os seres humanos? Em especial para os cristãos. Que esse texto foi um dos textos mais lindos que Jesus deixou. Ele disse, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Lógico, nós não vamos analisar cada um dos textos mencionados e nem entrar em cada um dos contextos, mas o que nós estamos vendo aqui é que a luta, o sofrimento, é quase que sinônimo de viver. Então, viver neste mundo é passar por momentos de alegria e de tristeza. Nós não gostamos da tristeza, nós preferimos a alegria, é claro. No entanto, ambas as situações podem nos trazer lições importantes e em todos os momentos Deus está conosco. O Jardim do Éden, o paraíso, né, foi um símbolo maior de vida plena, né, que nós temos nas Escrituras. Ele era o símbolo da presença de Deus, com cuidado, com sustento, né? E desde que o ser humano foi expulso desse jardim, a humanidade vem sofrendo as consequências desse afastamento. Então, nós não podemos esperar nesta vida que nós tenhamos a plenitude e a ausência do sofrimento. Alguns poderiam dizer que sim, mas há pessoas felizes, muito mais felizes do que eu. Sim, existem pessoas que passam por momentos felizes e que têm oportunidades, talvez, aos seus olhos, melhores do que as suas. No entanto, não há, e eu digo isso sem medo de errar, não há ninguém no mundo, em toda a história, e nunca haverá alguém plenamente satisfeito com a sua vida. Então, às vezes a gente pensa, mas a gente tem que reiterar uma coisa muito simples. Não existe alegria plena neste mundo. Nem que você ganhar na Mega Sena, nem que você tiver todos os bens do mundo, você pode ser uma pessoa feliz por conta de algumas circunstâncias. Mas sempre enfrentaremos algum tipo de dor. Você pode ter, por exemplo, a família maravilhosa, o recurso maravilhoso. A hora que chegar um dia de doença, você vai se entristecer. Você pode ter a saúde perfeita, mas talvez não tenha o recurso. Talvez você tenha saúde e recurso, mas não tenha o relacionamento que gostaria. Então, a gente não pode se apegar a uma coisa muito simples, que é a vida, ela é recheada de sofrimento. Desde que o pecado entrou no mundo, o sofrimento é uma realidade, né? Que muitos tentam não aceitar e temem em não aceitar. Mas a vida, ela tem diversas fontes de tristeza, conforme nós vimos, né? Então, de repente, está tudo bem, chega uma pessoa que vai namorar o seu filho, a sua filha, e que vai vai desestabilizar o relacionamento que você achou que era perfeito, né? Então, eu conheço pessoas que achavam que tinham uma vida perfeita. Bastou que os filhos crescessem, que eles perceberam que a vida não é perfeita.
né? Então, nós temos essa necessidade de compreensão do óbvio, né? Todos nós temos aflições. Agora, uma palavra, já que nós estamos no CTBL, eu queria dar uma palavra para os líderes, né? Às vezes a gente usa esse texto aqui de Hebreus para se apegando apenas à primeira parte, né? Obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. Joia, né? Então, o escritor de Hebreus está estimulando o respeito à autoridade. Só que a segunda parte diz assim, ó, o trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Então, presta atenção. Se, como seres humanos, nós sofremos, como cristãos, nós sofremos ainda mais, porque é lançado sobre nós o peso, não peso no sentido de ser ruim, mas os desafios de sermos cristãos, né? De nós olharmos, e muitas vezes as pessoas olharem para nós com olhares diferentes, as tribulações que o cristão passa, mas o líder ainda passa um pouco mais. Por quê? Porque é dada a ele a responsabilidade de cuidar das pessoas, cuidar do rebanho do Senhor. E não somente eles são chamados para cuidar do rebanho, mas eles vão prestar contas diante de Deus. O apóstolo Paulo dizia, quem está sofrendo que eu não sofra também, né? Com certeza o apóstolo Pedro sofreu a mesma coisa, João, Tiago, né? Então, muitas pessoas estão debaixo da liderança de homens e mulheres que têm dado a sua vida para esse cuidado e sofrem com eles, né? Eu tenho certeza que os pastores aqui presentes sabem que nós ouvimos histórias que nós não compartilhamos com ninguém, mas nós sofremos com elas, sofremos com essas pessoas, né? Nós ficamos entristecidos com os casais que estão em crise, nós ficamos entristecidos com as famílias que estão desestruturadas, nós sofremos com aqueles irmãos que são intolerantes, nós sofremos porque às vezes não há concordância entre as irmãs em Cristo, né? Eu estou usando o exemplo aqui como chama as duas irmãs lá de... Estou esquecendo o nome delas aqui. Evódia e Sintique. Isso, exatamente. Evódia e Sintique, né? Então, a gente vê Evódia e Sintique existindo no nosso meio desde sempre, né? E aí a gente sofre. E aí, ao sofrermos, nós vamos acumulando essa dor. E o ministério, que é um privilégio, acaba se tornando, em certa medida, não o ministério em si, mas as implicações do ministério, uma fonte de sofrimento, uma fonte de tristeza. Agora, e Jesus também não deixou de passar por isso. Quando Jesus ele sabe da morte de João Batista, qual que é o menor versículo da Bíblia? Qual que é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus experimentou a dor. Não somente a dor da perda, mas os sofrimentos do corpo, da alma, né? Isso também Jesus experimentou. Então, nós precisamos entender que a realidade da vida é de sofrimento, a realidade do cristão é de um sofrimento acentuado e dos líderes também, né? Então, nós precisamos entender. Pensamos em alguns exemplos aqui. Vamos partir para alguns exemplos. José. Então, por exemplo, José sofreu com injustiças e mentiras a seu respeito. Não somente os seus irmãos foram injustos para com ele, mas ele também foi acusado injustamente pela mulher de Potifar. E não somente isso, ele foi esquecido na prisão, né? Antes de ser lembrado, passou aí 2 anos em que ele foi esquecido ali na prisão. Então, José sofreu com injustiças. Nós vamos olhar depois de todos os exemplos aqui, o que une cada um desses personagens. Jó sofreu, eu estou chamando de um politraumatismo físico, material e emocional, né? Ele não perdeu somente o dinheiro, ele não perdeu somente a família, ele não perdeu somente a sua saúde, ele perdeu tudo, ele perdeu a sua dignidade. O sofrimento de José, ele foi com injustiças e mentiras. O de Jó, ele foi politraumático, né? Ele teve várias origens. Pensa, por exemplo, em Elias. Elias sofreu pela estafa emocional, né? Então, chamando só aquela experiência
da caverna, né? Então Elias sofreu pela estafa emocional. Paulo enfrentou abandono, gente. Paulo, ele se sentia abandonado. Ele enfrentou abandono e solidão, conforme o texto que nós vamos ver daqui a pouco. O que une esses 4 homens não é o sofrimento, mas é a certeza de que Deus estava com eles. A certeza no final de tudo que eles não negociaram a sua confiança. A gente pode até questionar, mas Jó, ele reclamou, Jó fez isso, Elias fez aquilo, José fez acolá, Paulo aqui. Mas quando a gente olha o quadro de maneira mais ampla, e não circunstancialmente, a gente vai ver que todos eles confiavam no Deus da sua salvação. Né? A realidade que Paulo enfrentou, por exemplo, ele disse assim lá em 2 Timóteo 4, 7 a 11. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. A gente para por aí, é um texto maravilhoso. Mas ele diz, por favor, venham assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Lembrando que a segunda carta de Paulo a Timóteo é possivelmente a última das cartas e ele está aprisionado, aguardando a ser morto, decapitado e morrendo como um Marte. Então veja, a percepção que ele teve foi uma percepção de solidão e abandono. Ele tinha dado a sua vida pelo evangelho, ele tinha dedicado a sua vida para a formação das igrejas e agora ele estava só. E veja que não para por aí. Ele tem um pouquinho mais de reclamação quando ele diz o seguinte, na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram, que isso seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da boca do leão. Quer dizer, ele está falando que o Senhor livrou pouco tempo antes de que não livraria mais. Né? Então, Paulo ele tinha uma percepção que, às vezes, a gente quer conciliar a vida de uma maneira perfeita. Mas Paulo conseguia conviver com a convicção de que Deus estava com ele, de que Deus o livrava, mas que Deus não o livraria em nenhum momento, porque ele disse que ele estava sendo derramado como oferta, né, como libação. Então, o que nós entendemos é que os sentimentos de um servo do Senhor, eles podem parecer contraditórios em determinado momento. Ele se sentiu solitário, ele sentiu que foi abandonado, ele muitas vezes pediu que o Senhor fizesse justiça, no mesmo instante que ele demonstra total confiança. Então, nós vamos entrar num tema daqui a pouquinho que é importante. Paulo, ele não escondeu a sua humanidade. A gente, às vezes, coloca Paulo como um ser humano acima de nós. E muito provavelmente ele até o seja. Mas o que eu gosto de enxergar em Paulo é a capacidade de se humanizar, de conciliar esses sentimentos aparentemente contraditórios, que, na verdade, se unem em torno de uma única verdade. O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos abandona. O Senhor nos fortalece. Mesmo abandonados, mesmo com a sensação de solidão, mesmo com o sentimento de injustiça, mesmo próximo da morte, o Senhor não nos abandona. Irmãos, os sofrimentos eles são reais, mas como nós nos sentimos pode potencializar e distorcer a situação. Vocês acham? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez algumas pessoas aqui possam sentir que é quase que uma heresia o que eu vou dizer. Mas pensa comigo. Vamos pensar de acordo com a nossa realidade. Imagine que todos os amigos de Paulo citou Tito ali, por exemplo. Será que Tito abandonou? O texto não está dizendo isso, né? Voltamos aqui um pouquinho, está dizendo que Tito foi para a Dalmácia. Crescente foi embora. Mas pouco antes,
ele diz assim, ó, Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida. E aí ele começa a dizer todo mundo que não está lá. Aí, um pouco mais adiante, ele diz o seguinte, todos me abandonaram. Veja, é um exagero dele? Vocês acham que todas as pessoas abandonaram Paulo na mesma medida? Ou o texto grego está querendo dizer para nós que ninguém estava presente, mas ele tinha a percepção de abandono. Você entende? Então veja, ó, que isso não seja cobrado deles. Isso me lembra muito o que Estevão fez lá. Senhor, não lhes imputes esse pecado. O que me parece, irmãos, é que nas relações interpessoais, nós criamos nos relacionamentos uma expectativa em relação ao outro e nós nos frustramos. E ao mesmo tempo que nós criamos expectativas e nos frustramos com os outros, nós não podemos nos esquecer que, muito possivelmente, os outros se frustram conosco. Porque nós também não conseguimos dar. Imagina que, por exemplo, estou inventando uma história aqui, tá? Imagine que o filho de Tito passou mal. E entre acompanhar Paulo no julgamento e voltar para casa para cuidar do filho, ele preferiu cuidar do filho. Ah, mas você não tinha mulher para cuidar do filho? Estou inventando uma história, hein? Você não tinha mulher para cuidar do seu filho lá, Tito? Por que você não fica aqui comigo? Ah, não, Paulo, se desculpa, mas eu estou indo. Né? Você percebe que a vida ela não tem um encaixe perfeito. Muitas vezes as pessoas têm caminhos que vão nos decepcionar. E essas decepções são fontes de tristeza. Eu tenho no meu livro lá, Lições que Aprendi pelo Caminho, um capítulo só sobre separações, lidando com as separações. Não é fácil. Para nós, por exemplo, que somos pastores, uma pessoa chegar e marcar, pastor, precisamos conversar. Já dá um frio na espinha, né? Você já imagina que a pessoa vai dizer que está saindo da igreja, e aí você já fala quem vai assumir o ministério tal, quem vai cuidar daquilo que ele cuidava, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Então, a gente vive na mira do canhão o tempo todo. Né? Então, esse tipo de percepção, muitas vezes, amplifica. Só que isso acontece com a gente também. Às vezes eu recebo uma mensagem de áudio, de alguns irmãos que não mandam áudio, o normal é você pensar assim, ai meu pai do céu, o que vem aí, né? E aí a hora que você vai ouvir não era nada daquilo. Então a percepção que nós temos, a expectativa que nós temos às vezes, amplificam a sensação de dor e de sofrimento no meio de uma tribulação. Veja só, para nós que somos cristãos, o teórico diz para nós o seguinte, ainda que nós morramos, nós vamos viver em Cristo. Ainda que a nossa luz se apague, o nosso corpo se deteriore, nós temos uma casa preparada pelo nosso Deus nos céus. Mas até chegar lá, irmãos, a vida que nós vivemos é uma vida de dor, né? Com muitas dores. Então, pensando nisso, eu vou fazer partir para a segunda parte, fazendo um fechamento com vocês no livro dos Salmos. Então, você não precisa abrir, que eu vou projetar aqui, mas antes da gente passar, deixa eu passar aqui, ó. Diante da certeza de que a vida é cheia de adversidades, qual deve ser a nossa atitude como servos do Senhor? É uma pergunta. Qual deve ser a nossa atitude? E eu não quero aqui fazer uma exegese dos Salmos, mas nós vamos fazer uma interpretação muito simples de uma dupla de salmos, que na verdade Salmo 42 e Salmo 43, que muito possivelmente fazia parte do mesmo, ou eles formam um hino único, ou um grupo de hinos, né, que eram cantados juntamente. Né? Então, só para resumir, Salmo 42, nós vamos ler os versos 9 a 11, e depois o 43, do 1 ao 5. Diz assim, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Salmo 43, declara-me inocente, ó Deus, defende-me desse povo mau, livra-me dos falsos e injustos, pois tu és minha fortaleza, ó Deus. Por que me rejeitaste? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Envia a tua luz
e a tua verdade, para que me guiem, que elas me conduzam ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ali irei ao altar de Deus, a Deus, fonte de toda a minha alegria. Eu te louvarei com minha harpa, ó Deus, meu Deus. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Algumas verdades que nós temos que aprender com o texto aqui de Salmos. Primeira delas, então, o sofrimento na vida é real. Então, nós falamos isso na primeira parte. O sofrimento na vida é real. Ninguém pode minimizar o sofrimento que você está passando. O sofrimento é seu, né? Independentemente do tamanho. Às vezes a sua dor é pequena se a gente analisar todo o sofrimento do mundo, mas é a sua dor. Então, ele é real. Pequeno, médio ou grande, muitos ou poucos, ele é real, né? E o salmista, o sofrimento dele inerente à perseguição, às injustiças que ele estava passando, né? O fato é que quando nós estamos na água, gente, quando nós somos lançados na correnteza, nós saímos molhados. Pouco ou muito nós saímos molhados e saímos cansados, porque o sofrimento cansa. Ele é real e cansa. Outra coisa que nós aprendemos ali nos Salmos é o seguinte: sentir-se abatido e desanimado em muitos momentos é normal. Nós não podemos transformar o abatimento, o desânimo, em algo demoníaco. Nós temos que nos humanizar. Paulo se sentiu abandonado, né? O salmista se sentiu abandonado. Ele muitas vezes perguntou assim, os salmos muitas vezes revelam muito da alma humana. Até quando, Senhor? Por que eu tenho que passar por isso? Né? Senhor, por que isso? Né? Por que eu tenho que ficar entristecido? Né? Então, esse sofrimento, ele é real. Muitas vezes nós nos sentimos rejeitados, inadequados, seguindo por um caminho que não é errado. Por que eu tenho que sofrer? Né? Quem nunca brincou, né? Às vezes nos meios teológicos a gente diz o seguinte, né? Oh, Adão e Eva, por sua culpa eu estou aqui sofrendo, né? Mas só um pouquinho de teologia vai nos mostrar que nós somos corresponsáveis por esse sofrimento. Mas o fato é que em alguns momentos nós sofremos pelos erros dos outros mesmos, né? Imagine, por exemplo, que alguém beba, mate uma pessoa querida da sua casa, o erro do outro fez com que você sentisse na pele a dor da perda de alguém querido, né? Agora, qual que é a grande questão? Mesmo querendo sentir-se confiante em todo o tempo, em alguns momentos nós não sentiremos e não enxergaremos motivos para sermos confiantes. Mas a grande questão é que não são os nossos sentimentos, nem aquilo que nós podemos ver ou tocar, que deve nos fortalecer. O que deu confiança a Paulo, a Jó, a José, a Elias, não era aquilo que eles sentiam, não era aquilo que eles viam ou tocavam. 2 Coríntios 5,7, Paulo diz assim, ó, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A fé é um ingrediente que nos faz confiar apesar da circunstância. Quando aquilo que eu não vejo, não toco e não sinto, não é capaz de me dar disposição, então o que me fortalece é a graça de Deus, é a fé que tenho em Jesus, porque é a fé que nos faz caminhar, e não aquilo que nós vemos, tocamos ou sentimos, né? Outra coisa que nós aprendemos aqui, nós não podemos questionar o fato de nosso Deus ser fonte de justiça, de força e plenitude. Por quê? Porque a fé, ela contempla, ela coexiste com o medo, com a angústia, ela coexiste com a tristeza, ela coexiste com o desânimo, mas ela não coexiste com a incredulidade. Aí que está a grande questão. A fé me faz crer apesar das circunstâncias. Me faz confiar na justiça, na força e na plenitude, apesar dos momentos de fraqueza, de injustiça e de desânimo e de angústia.
Então, o que o salmista faz aqui é algo maravilhoso. A fé nos faz ver e crer que Deus é tudo o que precisamos. Uma fé verdadeira, irmãos, não olha as circunstâncias, pois sabe que por trás de todas as lutas há um Deus que não perde o controle. Essa é a sacada para a gente superar os momentos de dificuldade. Nós temos que colocar a nossa fé na certeza de que Deus não perde o controle. Uma frase de um autor desconhecido, mas que alguns atribuem a uma jovem judia que estava na Polônia e que estava escondido do exército nazista, diz o seguinte: creio no sol, mesmo que ele não brilhe. Creio no amor, mesmo que não o sinta. Creio em Deus, mesmo que ele esteja em silêncio. E a gente não vai discutir exatamente essa frase, mas é só para mostrar, irmãos, que é possível que um cristão, que um servo de Deus, ele tenha medo, ele tenha dúvida, ele esteja desanimado em muitos momentos, mas a fé nos ajuda a, acima da dor, acima do medo, acima da angústia, acima do desânimo, confiarmos que Deus continua no controle de todas as coisas. Outra coisa, nós precisamos nos colocar diante de Deus, afinal, Ele é a fonte da nossa alegria. O salmista diz assim, envia a tua luz e a tua verdade, que elas me conduzam ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ali irei ao altar de Deus, a fonte de toda a minha alegria. Esse ato de ir ao monte de Deus, de prostrar-se diante do altar do Altíssimo, é algo que poucos de nós temos feito. E eu não falo em ir à igreja e se prostrar diante do púlpito, tá? Nós estamos falando de ir à igreja e prostrar diante do púlpito. Nós estamos falando de uma busca sincera e profunda pela presença de Deus, reconhecendo que é dele que vem a nossa alegria, que fez Paulo dizer que ele sabia ser exaltado e humilhado, que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a viver contente. Contentamento, satisfação, tem a ver com a certeza de que porque Deus está no controle, porque temos feito tudo que está ao nosso alcance, o que está diante de nós dá e sobra. Se são 5 pães e 2 peixinhos, então vai dar e vai sobrar, porque Deus, com a mão no cesto, nos torna a nossa vida abundante. É isso que nós precisamos confiar. Né? No momento da adversidade, se a luta que nós temos que passar é essa, se Deus está comigo, então eu tenho forças para continuar. E aí, por fim, ele é a razão do nosso louvor e a razão da nossa esperança. Eu te louvarei com minha harpa, ó Deus, meu Deus, porque você está abatido a minha alma, porque está tão triste. Espere em Deus, eu ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Senhor. Uma das coisas que nós aprendemos na matéria de homilética, e não somente a arte da pregação técnica, mas John Stott e alguns especialistas na área da pregação, eles diziam uma coisa que às vezes a gente não tem aplicado. A gente precisa pregar para nós mesmos. O salmista diz o seguinte: porque está abatida, ó minha alma, espere em Deus. Você já parou para pensar nisso? E não é uma autossugestão, e não é uma atitude coach, né? De que, não, pensamento positivo, vou repetir e vai acontecer. Não. Nós estamos falando de anunciar a palavra para nós mesmos, né? Falar com a gente, né? Pode parecer muito louco, mas nós precisamos aprender a pregar para nós mesmos, que nada mais é do que reafirmar a palavra em nosso coração. Nos momentos de angústia, eu preciso lembrar que o Senhor é minha alegria, minha força, Ele é minha esperança, Ele é digno do meu louvor, da minha adoração, Ele é a razão da minha existência, né? Em todo tempo louvarei o Senhor, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, Salmo 34. Nós temos que lembrar no dia da tribulação, eu me comprometi, eu quero louvar o Senhor em todo tempo, né? Então, precisamos pregar para nós mesmos, né? Em tempos de provação, precisamos lembrar que no Senhor a nossa força se renova e que louvá-lo é a única coisa que nós podemos fazer. Ir ao altar do Senhor, subir ao monte do Senhor, é realmente, no momento da tribulação ou da alegria, é buscar nele
e reforçar que ele é a fonte de tudo que nós precisamos, de paz, de força, de alegria e de plenitude. E mesmo que as circunstâncias nos levem, nos tirem a vida, nos façam o nosso corpo desfalecer, nele nós temos uma esperança. E essa é a beleza do Evangelho. Ele transcende as circunstâncias, porque nós temos uma casa, uma morada na presença do Senhor. E, para a gente finalizar, o profeta Abacuque não podia ser diferente. Ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Finito. Alguém? Finalizando, Marcelo. Ô, Lucas, você sabe, eu gosto muito do Luiz Felipe Pondé, né? E ele tem uma frase que é interessante, que a sociedade atual, essa busca pela felicidade, né, como instinto último do homem, de certa forma, reduziu o homem ao cumprimento dos próprios prazeres, né? Isso reduziu, né? E na sua primeira parte, você estava falando da felicidade, e me surgiu uma pergunta que eu gostaria de te fazer, que você acha que a felicidade, de certa forma, essa busca pela felicidade do homem contemporâneo, empobreceu o repertório emocional e espiritual do cristão na hora de passar pela adversidade? Eu tenho uma resistência, e eu não quero ser cético e nem pessimista, mas realista. Eu tenho uma resistência com esse negócio de busca por felicidade. Eu não sei, eu acho que a gente já tem fontes, assim como a vida ela é recheada de fontes de tristeza, ela tem uma riqueza de fontes de contentamento e de momentos de alegria, e que eu acho que nós precisamos apenas aprender a desfrutar. Então tem uma parte daquele filme que chama O Som do Coração, acho que alguns de vocês devem ter assistido, e ele fala, a última frase do filme é assim, se eu não me engano é mais ou menos assim, ó: The music is all around us, just listen, né? Então a música está ao nosso redor, basta ouvir. Eu penso mais ou menos desta forma o que Deus nos fez, né? A vida, o olhar, a beleza, a família, as pessoas, a natureza. Nós temos motivos suficientes para encontrar esse contentamento. Então, eu acho que nós transferimos uma busca insaciável por algo que não chega nunca, né? Nós estamos correndo atrás de algo que não chega nunca, porque nunca está bom, né? Então, nós somos um poço, nós procuramos num poço sem fundo algo que está no nosso lado, né? Então, sei lá, eu acho que sim, empobreceu. Desculpa a volta aí, mas é mais ou menos o que eu penso. Marta, né? Marta está pedindo a palavra. Tem uma expressão que certa vez você usou de púlpito, pastor, que a gente mira tanto o alvo, né? Tanto o querer ser feliz, que a gente perde o tempo da contemplação, que é o hoje, que é o agora, né? Então, naturalmente, a gente acorda e fala: ai, meu Deus do céu, como é que vai ser o dia de hoje? Né? Mesmo que você acorde, faça seu devocional, mas já começa: ai, meu Deus, o dia vai ser complicado. Eu já estou cansada essa hora da manhã. É tanta reclamação que a gente vai desembrulhando, vamos dizer, né? O Deus nos dá um presente, que é mais um dia de vida. E a gente vai desembrulhando ele, reclamando, resmungando, né? É mais ou menos habitual isso, tenho certeza que não é só eu, não. Então, né? E aí nós não estamos nem falando da Bíblia, estamos falando de pensamentos comuns, né? Tem uma propaganda do Bradesco de anos atrás, 10 anos atrás, que falava o seguinte: ser feliz não é ter tudo que se quer, mas é querer bem tudo que se tem. Então, eu acho que é mais ou menos nesse nível que a gente tem que voltar. A gente tem que voltar, porque não é só nós que estamos falando isso, a sociedade está entendendo isso. Contentamento, né? Sim, contentamento.
contentar e contemplar o agora, viver o agora de uma maneira mais tranquila, né? Não está lá na frente só, está aqui agora, né? Sim. E não significa que você vai deixar de plantar coisas boas. A questão é que a gente não vai fazer do futuro algo que é onde nós vivemos mais. Nós temos que viver mais no presente, né? A Viviane quer falar, ó. Só um minutinho aqui que eu tô abrindo. Boa noite, gente. Na Nossa, verdade... que mulher bonita. Quem que é essa, hein? Sou comprometida. É minha esposa, viu, gente? Eu estava ouvindo essa questão da felicidade e assim, pensando um pouco no que você falou, no que a Marta falou, eu acho que o que as pessoas mais buscam hoje, elas acham que é uma felicidade. Na verdade, eu acho que é um alívio, né? Elas buscam, na verdade, um alívio do dia a dia, né? E aí elas correm atrás de algo. Tem uma ilustração que eu falo que eu lembro da minha infância de um desenho animado, que era um cachorrinho, né, correndo atrás, não lembro se era uma linguiça, se era uma carne, o que era, que saía assim, né, da cabecinha dele uma corda, e ele corria atrás e ele nunca ia alcançar. E ele continuava correndo. Então, assim, é uma busca incessante por algo que você espera, mas no caso, eu acho que ninguém sabe exatamente o que é, né, mas eu acho que tem a ver com esse alívio, né? Então a pessoa ela acaba não parando, não contemplando o que ela tem, ou as pequenas coisas, e ela acaba buscando aí uma saciedade que nem ela sabe o que é. Então é mais, acho que um modismo né, da felicidade. Minha bateria está fraca, então está oscilando aqui, do que tudo, um desespero, na verdade. Sim, né? Isso mesmo, concordo. Só isso. Alguém? Ô, Lucas, pegando o que a Vi falou aí da questão dessa busca, né? A pessoa ela está indo atrás de algo. Não seria uma evidência de ausência? Lá vai o filósofo aqui, né? Olha o filósofo falando. Não, mas eu acho que é exatamente isso. Quando eu falei que a pessoa não sabe, por quê? Porque ela não está contemplando essa questão, né? De se saciar com o que ela tem e com o que muitas vezes Deus tem para nos oferecer, né? Então é exatamente essa ausência de um objetivo real, né? Do entendimento do que ela deveria ter, né? E falando da vida cristã. Sim. Né? Exatamente nesse sentido mesmo. Eu concordo. Dani? Então, o Marcelo estava falando aí do cristão contemporâneo hoje, né, e tal, e essa busca por alegria, por felicidade, por satisfação e tudo mais, ela é um lado da moeda, né, da vida cristã. O outro lado da moeda é esse aspecto da dor, do sofrimento, da luta, da dificuldade, etc., dentro da qual Deus está forjando também nosso caráter e a nossa vida, né? Você vê o livro de Salmos, você acabou de ler aí, né? Tem espaço para o lamento. A vida cristã tem espaço para o lamento, para chateação, para dúvida, para expressar para Deus algum sentimento péssimo que você esteja sentindo, né? É isso mesmo. E essa tendência de triunfalismo da fé, né? Que o cara que tem fé, ele não sofre, ele não passa problema. Essa viagem assim que o pessoal fala, ela está criando um cristão manco. E aí o Anselmo, lá, o pai da igreja, ele falava, né? Ele falava que a gente precisa ter uma fé ambidestra, receber a alegria com uma mão e a tristeza, né, com a outra mão. Então acho que isso aí é um negócio bacana, que uma fé ampla é uma fé que lida com a alegria e sofrimento, né, na jornada aí de fé, né? A palavra que a gente tem ouvido muito nos círculos de contemplação é acolher a dor, né? A gente está muito acostumado a acolher a alegria, mas a gente tem que aprender a acolher a dor também, né? E é isso aí mesmo. Saudoso Anselmo.
Mais alguém? Eu acho que tá todo mundo com fome. Se alguém estava de jejum, vai quebrar agora. Ô, Lucas, eu quero agradecer a sua vida, agradecer por essa dedicação que você teve aí em preparar um estudo tão bom e tão pertinente para nós, né? Eu acredito que todos nós saímos desafiados, né? Porque, queira ou não, acho que todo mundo passa por esse tempo de adversidade e sobrevive às adversidades pela graça, né? Sim.